Graça e paz, amém? Glória a Deus. É sempre bom estar aqui. Meu coração é muito agradecido a Deus por tudo, principalmente pelo que Ele tem feito na minha vida nos últimos dias. Agradecer pela vida do nosso sacerdote, que sempre tem confiado em nós, no nosso trabalho, no nosso serviço. Que Deus abençoe ele ali, onde ele estiver, continue usando ele poderosamente. E que ele traga muito de Deus para nós. Pastora Kemi também. E você que está aqui nessa noite, queria que você se desligasse das coisas que você passou neste dia, de tudo aquilo que talvez tentou te embaraçar ou te tirar do foco. Talvez nem era para você estar aqui hoje, você tinha programado outra coisa, mas Deus quis que você estivesse. Então, se Ele trouxe você, porque Ele tem um plano, amém? Feche os seus olhos e fala para o Senhor assim: me desacelera, Senhor. Tira essa inquietação, tira essa aflição, Senhor, tira esse peso. Ah, Deus, são tantas coisas, uma vida, uma casa para limpar, um serviço para fazer, é tanta correria, Deus, o dia todo. Oh, Deus, me desacelera, porque esse momento eu quero que seja todo teu. Eu quero que esse momento seja todo teu, Senhor. E eu não quero me prender a nada que eu deixei em casa, nada que eu deixei no serviço, nada que eu tenho que fazer amanhã. Nada, Senhor. Eu não quero que nada tire a minha atenção nessa noite. Eu não quero que nada tire, Senhor, a minha atenção. Fala com o Senhor nesse momento. Peça para Ele acalmar teu coração. Não sei o que você está passando. Eu não sei quais dificuldades que você tem enfrentado, mas o Senhor tem me falado desde o momento em que eu fiquei sabendo que eu ia pregar aqui nessa noite. O Senhor tem falado no meu coração algo poderoso. Ele tem falado: tem pessoas que querem desistir, tem pessoas que querem entregar, tem pessoas que querem parar. E eu vim aqui essa noite como um instrumento do Deus vivo para te dizer algo. Que Deus, Ele é Deus na paz, Ele é Deus na tribulação, Ele é Deus na vida, Ele é Deus na morte, Ele é Deus no choro, Ele é Deus na alegria, Ele é Deus na saúde, Ele é Deus na doença, Ele é Deus na angústia, Ele é Deus na felicidade, Ele é Deus onde tem pouco e onde tem muito. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus e Ele tem tudo que você... Ele tem tudo que você precisa. Ele tem para te dar. E Ele manda te dizer nessa noite que o que você tem no momento é tudo que você precisa ter. E que a graça dele te basta. A graça dele te basta. Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer que a graça dele te basta. A graça dele te basta. Ah, porque o seu amor se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Continua falando com ele. Eu quero dizer algo mais para você em forma cantada nesse momento. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confiei em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender, que
queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até penso a dizer: o que é que tem que ser tão difícil? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque sei que vais cuidar de mim. O teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Faça essa oração. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, eu não sei o que você está passando, mas eu te digo uma coisa. Eu te digo uma coisa: o melhor está por vir. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Oh, eu sei, eu sei. Tem muita coisa não fazendo sentido, não é? É pra você mesmo essa palavra nessa noite. É pra você mesmo que está pensando em parar, você está pensando em desistir. É pra você essa palavra. É pra você que está enfrentando ataques de todos os lados, de cima, de frente, da esquerda, da direita. É pra você mesmo. É pra você que está se sentindo desencorajado, fraco, triste, e está pensando em largar tudo porque Satanás tem afrontado de uma maneira. Você não está vendo a saída, mas eu quero te dizer nessa noite: Deus, você serve. Pode até o mar não se abrir, mas Ele te faz andar por cima das águas. Ele quer fazer isso na tua vida. Abra o teu coração nessa noite e deixa Ele ministrar. Deixa Ele ministrar. Aleluia, Jesus. Tome o seu assento. Pega a tua Bíblia e nós vamos ouvir o que Deus tem para nós. O título dessa mensagem nessa noite, Deus colocou no meu coração: posicionamento diante das adversidades. Posição. E eu quero falar sobre um homem que me inspira muito na Bíblia. Um homem chamado Neemias. E você pode abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 1. Deus vai fazer coisas gloriosas aqui nessa noite. Você crê? Amém? Nós tivemos um dia bem busy hoje. Estou na igreja desde 1h30, eu acho, da tarde. Deus já fez coisas gloriosas aqui. Ai, Deus é tão bom. Às vezes você acha que o seu trabalho na igreja às vezes é insignificante. Parece tão bobo o que eu faço. Parece tão desprezível o que eu faço. Mas eu quero dizer, tudo que você faz com o coração em Deus tem resultado. Nós temos ministrado na vida dessas crianças desde terça-feira. Deus tem feito coisas gloriosas na vida dessas crianças. Talvez no momento nós não vimos muito, mas uma semente está sendo lançada e ela vai germinar.
E eu fiquei tão feliz agorinha. Uma das crianças me chamou ali no lado. Ai, tia, aquela música que você cantou ontem, tia. Aquela que falava do amor de Jesus. Pra gente receber Jesus. Ai, tia, meu coração. Parece que não foi nada, mas foi tudo. Tá vendo? Era uma atividade de criança. Uma coisa simples, né? Talvez para muitos insignificante. Mas não. Deus não trabalha assim. Deus trabalha com propósitos. E tudo que nós fazemos dentro do reino de Deus tem que ter propósito. Tudo. Vamos ler? A partir do verso 1, nós vamos ler os primeiros 11 versículos do livro. Se você puder acompanhar na sua Bíblia ou ali no telão. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisle, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Neemias faz uma oração com grande tristeza no coração, porque recebe uma notícia em que o teu povo está sendo humilhado, está sendo castigado, está sendo afrontado, e a cidade está destruída, os muros estão destruídos. E ele lamenta profundamente quando ele recebe essa notícia. Ele fica muito triste e ele começa a orar ao Senhor com todo o fervor do teu coração. Ele começa a orar ao Senhor e começa a pedir perdão dos pecados que o povo dele tem praticado. A importância de nós pedirmos perdão pelos pecados, até mesmo da nossa família. E aquele homem temente a Deus começou a orar, pedindo: Senhor, concede benevolência ao teu filho, concede graça ao teu filho, ao teu povo, reúne esse povo de novo. Esse homem era um copeiro do rei. Para quem não sabe, copeiro era aquele que provava os alimentos do rei, a bebida que o rei iria ingerir, antes que o rei levasse a sua boca. Em casos de envenenamento, era uma maneira deles se guardarem, protegerem o rei daquilo. Então tudo que era trazido perante o rei, em relação à comida, bebida, o copeiro era o que experimentava, era o que provava tudo aquilo.
É lógico que o rei esperava uns minutinhos, né? Porque se fosse veneno, com certeza tinha uns minutos lá de espera. E depois o rei estaria pronto para participar do banquete que estava reservado para ele. Esse homem era isso. Talvez uma tarefa tão insignificante e perigosa, né? O rei tinha muitos inimigos. Mas esse homem fazia isso, e com muita excelência. Por que eu falo com muita excelência? Porque esse homem, nesses versículos que nós lemos, nós vemos que era um homem que orava, que jejuava, que chorava perante o Senhor. Então isso quer dizer que ele tinha um coração humilde, quebrantado. Ele era temente a Deus. Porque quem chora, quem se quebranta na presença de Deus, ele deseja aquele Deus. Ele quer daquele Deus. E era isso esse homem. E Neemias era um homem como esse. E ele soube aproveitar as oportunidades que Deus colocou nas mãos dele. Ele era apenas um copeiro. Só que era um grande copeiro. A partir do versículo 1 do capítulo 2, vamos ler. Ele está ali do lado do rei e ele tem um diálogo com o rei. Vamos ler esse diálogo. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estavam enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, restando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Transeufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Transeufrate e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Esse homem soube aproveitar as oportunidades que lhe foi dada. Primeiro, o rei pergunta para ele: por que você está triste? Um rei se importar com um funcionário não era muito comum isso. Então, porque ele era um bom funcionário. E quando você tem Deus na vida, você brilha. Pode ser até insignificante o que você faz. Pode ser um cleaner que você acha insignificante. Mas quando você tem Deus, você brilha. As pessoas te olham diferente. E o tratamento também é diferente. E aquele rei pergunta: por que você está triste? Neemias responde ao rei: como eu não haveria de estar triste, sendo que a cidade onde foram sepultados os meus pais está em ruínas. Olha só a oportunidade. O rei pergunta para ele: então, o que você quer? Um rei perguntar para um copeiro: o que você quer? E ele responde: eu gostaria de ir até lá e reconstruir a cidade. O rei: ok, quanto tempo isso vai durar? E eles acertaram ali, combinaram um tempo e o rei liberou ele. Ele, aproveitando a benevolência, a graça que Deus estava concedendo ali a ele diante do rei, mas o que depressa o que ele faz? Ele pede cartas. Ele pede cartas: ok, rei, então já que eu estou indo, seu bem podia fazer umas cartas que me desse acesso até o lugar onde eu devo ir. Eu passaria pelos governadores e eles não me barrariam, eu não teria nenhum problema.
o rei que escreve cartas. Ele ainda aproveitando a oportunidade e a vontade de Deus, a graça de Deus que estava sobre ele, ele ainda fala: rei, também poderia mandar cartas para Asaf, guarda da floresta, porque Asaf estava com as madeiras. E o rei o quê? Escreve uma carta para Asaf, para ele construir o que ele precisava. Ele precisava dos instrumentos, ele precisava da matéria-prima, e ele aproveitou oportunidades e achou graça diante daquele rei. Ele não deixou o medo detê-lo pelo fato dele ser apenas um copeiro. Ele sabia quem ele era dentro do reino de Deus. Ele não se deixou intimidar, porque aquele homem era um rei. Quando o rei pergunta: por que você está triste? Ele logo responde. Ele poderia ter respondido outras coisas. Ele poderia ter respondido: não é nada, Senhor, nada me aflige, não, está tudo bem. É igual quando você vai na casa de alguém e alguém pergunta assim: você está com fome? Não, tudo bem. Você está com o estômago lá nas costas. Não, tudo bem, está tudo bem, né? Você vai lá, às vezes está preparado um banquete para você lá na casa, e você: não estou com fome. Ai, comi tanto hoje. Mentira, você comeu nada. Mas você está com vergonha de aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, de você encher a tua barriga. Ele poderia ter falado isso. Ele poderia ter falado para o rei: não é nada, rei. E ele estaria jogando fora uma grande oportunidade de ser um instrumento de Deus, de provar o sobrenatural de Deus, e ainda mais de levar provisão para aquele povo que estava ali sofrendo humilhação. Quantas pessoas hoje estão desperdiçando oportunidades por causa do medo de falar? Você já viu isso? Medo de falar coisas e falar coisas erradas. Quantos passam por isso hoje? Principalmente aqui nessa terra. Medo de ser advertido pelo que falou. Mas se eu falar alguma coisa errada, alguém vai me repreender. Medo. Medo de pedir um aumento de salário, né? Todo mundo tem medo de pedir aumento de salário. Ah, mas e se ela me mandar embora? Olha o medo. Desperdiçando a oportunidade, porque você está achando graça diante dos olhos do seu patrão. Se você for até ele, com certeza Deus vai te dar mais graça. Mas tem gente ganhando a mesma coisa já faz muitos anos, porque está desperdiçando as oportunidades que Deus está dando. Se você sente que você faz algo com excelência, não tenha medo. Deus quer te levar a outros níveis, e isso também é sobrenatural de Deus. Você vai ter o que contar? Você acha que é da vontade de Deus que você passe anos no mesmo trabalho e ganhando a mesma coisa? Não. Deus sempre tem mais para nós. Se você faz com excelência e se o seu coração está em Deus, Ele com certeza deseja te honrar. Mas você precisa aproveitar a oportunidade. Medo de falar que está triste por causa da vergonha. Quantas pessoas hoje sofrem depressão, sofrem angustiados, mas têm medo de falar, medo de se abrir, medo de falar o que está acontecendo e de ser talvez advertido ou ridicularizado por aquilo. A gente sempre pensa o pior. O ser humano tem a tendência de sempre pensar o pior. Ele nunca vai pensar que ele vai encontrar graça e benevolência diante de alguém. Ele sempre ele vai rir de mim, né? O ser humano, ele tem essa tendência de achar que sempre as pessoas vão rir dele, vão zombar dele. Então eu não vou falar. Medo. E aí continua. Medos mesmo. Satanás vai oprimindo as pessoas, travando as pessoas, para que elas não abram a boca, para que elas não digam. Deus quer usar você como um instrumento e você tem medo de falar. Nessa noite Deus está falando para você: não tenha medo. Aproveita a oportunidade que eu te dou. Porque naquele dia Ele vai falar, você vai apresentar as suas mãos e você vai dizer o que é Ele, o que você fez. E Ele fala: mas Senhor, não tive oportunidade. Ele vai te mostrar: você teve muitas oportunidades, mas você não disse nada. E não parou por aí.
Neemias aproveitou que ele havia achado graça. E ele continuou utilizando as oportunidades que Deus havia lhe dado. Um homem que sabia aproveitar isso. Quando ele chega a Jerusalém, a primeira coisa que Neemias faz, ele examina o território. Ele chega já durante a noite. Um homem de estratégia. Neemias era um homem estratégico. Ele não abriu a boca, ele não falou para ninguém que ele estava indo. Ele chega e começa a examinar o lugar. Eu achei isso muito importante. Ele verifica o que está precisando. Antes de falar com os judeus, com os nobres, com os sacerdotes, antes de falar com o povo, o que ele tinha sido designado para fazer ali, ele examina. Ele vê onde está sendo o problema. Ele coloca aquilo no papel. E antes dele falar, ele já tem um projeto nas mãos. Tem gente tentando resolver as coisas, mas não estuda o território. Não faz planejamento. E acaba se frustrando porque não fez o planejamento antes. Mas nossa, mas não era para eu fazer. Era para você fazer, mas você tinha que ter estudado. Você tinha que ter feito um plano estratégico antes. Com certeza seria bem melhor. E esse homem chega ali. Hoje, o nosso maior problema hoje do ser humano é que a gente não examina primeiro as coisas. A gente não examina o que precisa ser feito para resolver os problemas. A gente já sai logo abrindo a nossa boca grande, desesperada, e falando para todo mundo o que está acontecendo. Você já viu? Você tem um problema para resolver, uma situação para resolver, mas antes de você estudar aquilo, você já sai chorando, desesperado, e gritando: ai meu Deus, e agora? Aí já começa a falar para a vizinha, daí fala para o outro, e não sei o que. Você tá com uma coisa sem solução. Você nem sabe quais os meios ainda de você talvez conseguir uma vitória sobre aquilo, ou estudar uma possibilidade, nada. Sai falando coisas sem respaldo, sem ter certeza daquilo. O ser humano tem essa tendência de sair falando coisas sem respaldo. Acontece um problema, ele de vez em examinar a situação antes, não, ele já pensa no pior. Arrumou um problema com alguém, ele nem sabe, que ele nem conversou com a pessoa ainda. Alguém falou para ele que o outro tá com raiva dele por causa daquilo. Ele já sai abrindo a boca dele grande. Não estuda a primeira situação, não analisa os pontos primeiro, e depois vai conversar com quem interessa. Mas não, ele fala com todo mundo, e a pessoa que interessa é a última a ficar sabendo. Aí já o problema já está desse tamanho. Aí fica mais difícil de resolver. Esse é o nosso problema. Ao invés de procurar realmente quem irá ajudar, procura aquele que, além de não te ajudar, vai te dar mais problema ainda. Só vai aumentar o seu problema. Nós precisamos ter estratégia. Estratégia. Nós vamos errar menos se a gente começar a ter mais estratégias. Estudar primeiro o que está acontecendo. Fecharam as portas. Acabou o mantimento. Vamos ver o que está acontecendo primeiro. Ah não, foi o devorador. E não sei o que. Ah, foi fulano que amaldiçoou. Não. Vamos ver o que está acontecendo. Às vezes é uma má administração da nossa parte. E Deus está querendo nos ensinar através daquilo. E nós estamos sempre querendo achar um culpado por aquilo que está acontecendo conosco. Nós seres humanos somos difíceis, viu gente? Não é verdade? Nós somos difíceis. A gente sempre quer achar um culpado. Desde criança, você já viu? Sempre quer achar um culpado. Os meninos fazem a maldade, vai Rebeca, não foi o João. Sempre tem que ter um culpado. Às vezes o João nem encosta na Rebeca. Mãe, o João bateu. Aí o João não fez nada. Porque desde criança a gente já quer arrumar um culpado. Aconteceu coisa ruim, tem que ter um culpado. E não é assim. Às vezes nós somos os culpados, mas somos os últimos que nós apontamos o dedo, né? A gente aponta o dedo para todo mundo. Por último a gente aponta.
Neemias, não. Um homem sábio, ele foi direto ao que interessava. Ele fez um plano estratégico. E a Bíblia fala que ele foi até os nobres. Quem são os nobres? Os que tinham recursos, gente. Falar com quem vai resolver problema. A gente tem que falar com quem resolve problema. A gente não pode ficar saindo, falando, abrindo nossa boca grande para quem não vai resolver problema. A gente só cria mais problema. Neemias não. Ele estudou a situação, foi aos nobres. E ele disse tudo o que precisava ser feito. E no verso 18, nós vemos que aqueles homens receberam coragem. No capítulo 2, Neemias conta o plano estratégico. Diz assim: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Está vendo? E se encheram de coragem para a realização desse projeto. Quando você tem um plano estratégico, você vai incentivar as pessoas, você vai animar as pessoas. Agora, quando você vai falar uma coisa sem base, sem respaldo, você não vai incentivar ninguém, você vai desanimar todo mundo. Você tem que ter um plano. Você é líder da tua família, sacerdote da tua casa, você tem que ter um plano. Aí sim, aí você vai trazer encorajamento, porque já sabe quais são os pontos onde estão tendo os problemas. Você soube identificar isso, mas nós temos uma dificuldade de identificar onde estão os pontos que estão danificados. A gente sempre quer culpar alguém, a gente sempre quer achar que foi o diabo que fez aquilo, mas a gente nunca analisa realmente os fatos. É por isso que não há crescimento, não há vitória. Esse é o problema. Aquele homem, depois que ele conversa com os nobres, com os sacerdotes, com todos os judeus, ele se enche de coragem para reconstruir Jerusalém. Eles começam a enfrentar oposição. Satanás sempre, ele sempre vai se opor a alguma coisa que nós fazemos, ou que nós vamos fazer. E esses homens começaram a dizer para eles: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm autorização do rei para fazer o que vocês estão fazendo aqui? Satanás sempre vai vir assim, sempre tentando se opor ao que nós decidimos fazer de bem para as pessoas ou para o reino de Deus. Ele sempre vai se opor. Mas Neemias respondeu a essa oposição com classe. No verso 20, nós vemos Neemias respondendo aqueles homens. E ele diz assim: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Você está ouvindo, né, Satanás? Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Está ouvindo, diabo? Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Então cai fora daqui. Esse é o nosso problema. A gente não sabe se posicionar. Neemias não. Ele sabia o que ele tinha ido fazer lá. E ele estava com foco. Foco. Ele sabia o propósito. E ele foi ali para reconstruir a cidade. E ponto final. E aqueles homens começaram a se opor. Ele disse: olha, eu não sei quem são vocês, eu não tenho nada a ver com vocês, eu não estou me lembrando de nada que vocês fizeram que favoreça vocês em alguma coisa aqui. Homem de Deus, sábio, estratégico. Que Deus levante mais Neemias na nossa época. Que o Senhor nos ajude. É isso que a oposição faz. Eles querem nos afrontar. Satanás quer sempre colocar medo em nós. Sempre. Ele sempre quer se opor àquilo que nós queremos fazer dentro do reino de Deus. Mas Neemias não. Ele tinha convicção do seu chamado. Convicção de quem era o seu Deus. Está faltando mais convicção em nós de quem realmente é o nosso Deus. Convicção do nosso chamado. Convicção de quem nós somos dentro do reino de Deus. É isso que está faltando mais em nós nos últimos dias. Isso é estratégia de Satanás. Ele tem trabalhado no mundo inteiro para quê? Se opondo, se opondo, se opondo. E ele sempre vem com o quê? Criticar. Você quer derrubar alguém? Faz crítica sobre ele. Funciona.
E nós temos que estar espertos para isso. Nós temos que continuar servindo a Deus mesmo embaixo de todas as críticas que recebemos. Se você tem convicção do que você está fazendo é correto diante de Deus, se você tem convicção de quem você é dentro do reino de Deus e para o que você foi chamado, crítica não deve te abalar, não deve te abalar, não deve nem mexer com a sua estrutura. Não deve. E Deus está nos ensinando isso. E não vai diminuir as críticas, elas só vão aumentar. Porque o mundo está ficando assim. Quando alguém não consegue fazer aquilo que você faz, é mais fácil ele criticar o que você faz para não chegar ao nível que você está. Não é mais fácil? Então a crítica faz isso. Satanás, ele não desiste fácil, ele sempre vai tentar impedir os planos de Deus sobre as nossas vidas. E Deus permite isso. Deus permite? Sim, Deus permite isso. Por quê? Para quê? Para nos trazer amadurecimento, para nos trazer crescimento, para nos trazer fortaleza, convicção de quem nós somos. Ô, gente, como exercer nossa coragem e fé sem oposição? Como é que você vai exercer a sua coragem se você não tiver nada se opondo a você? Como é que você vai exercer a sua fé se nada se opõe a você? Gente, é estratégia de Deus. Deus planejou tudo isso. Deus permite que Satanás faça essas afrontas. Deus permite que Satanás vai lá e tente colocar medo em nós. Deus permite, Deus está fazendo, Deus está forjando o nosso caráter. Nós temos que ser baseados na palavra e não na emoção. É nesse nível que Deus quer nos levar, não no emocionalismo. Não, você vem aqui, recebe uma palavra de Deus e você chora, se emociona. Deus não quer isso. Deus quer que a sua fé seja baseada na palavra dele. Passe o vento que passar, passe o assombro que for, você continua firme, porque a tua fé tem base. Tua fé tem base. Nós não queremos fazer isso, chegar aqui e emocionar as pessoas. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus. E Deus vai nos forjar a cada dia mais. E as tribulações vão vir, acaba uma, vai vir outra. Isso vai nos fortalecendo, nos fazendo crescer. Sanbalat e Tobias não pararam de se opor. Novamente no capítulo 4 e no verso 1, eles afrontaram o povo de Deus de uma maneira ridícula. E olha o que esses homens começaram a fazer. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? É isso que Satanás faz, gente. Ele não muda, passa ano e ano e ano, ele continua com a mesma conversa. Ele continua do mesmo jeito. Essas são as palavras que ele usa. É isso que ele vem para nós, é para ser fraco. Você acha que você vai conseguir? Você acha que você vai conseguir chegar a algum lugar? Um dia você está na igreja, outro dia você está querendo sair da igreja. Você acha que você vai conseguir? Um dia você levanta querendo vencer tudo, no outro dia você levanta desanimado. Você acha que você vai conseguir? Você vai chegar a algum lugar fazendo isso? Você é fraco. Não muda. A estratégia de Satanás não muda. É sempre o mesmo. Nós precisamos acordar e saber que ele age dessa forma e não dá moral para ele. A gente dá muita corda. Ele sempre vai vir com essa conversinha. Você vai continuar servindo a Deus depois de tudo isso que te aconteceu? A primeira coisa, o primeiro problema que acontece na tua vida, Satanás vem e ele fala: você vai continuar indo na igreja? Você vai continuar orando? Olha o que te aconteceu. Você está vendo? Você vai na igreja toda semana, olha o que te aconteceu. Cadê teu Deus? Onde que ele estava quando aconteceu isso com você? Cadê teu Deus? A conversa é a mesma, a afronta é a mesma. E muitas vezes a gente aceita essa opressão. Talvez você está aqui nessa noite, você já está cansado disso. Que tudo que você faz não prospera, tudo que você coloca a mão não flui. Tudo que você começa ou pensa em fazer, você não consegue terminar, por causa das palavras de acusação de Satanás.
Ele consegue deter a tua mente. Ele consegue te travar e ele sabe. Satanás sabe onde estão as nossas fraquezas, queridos. E a fraqueza maior do ser humano está nas emoções dele. Se Satanás afeta as emoções do ser humano, ele destrói o ser humano. Você pode passar fome, você pode passar muitas situações, mas se ele te atinge no emocional, aí sim ele consegue. E ele vai vir com acusação. Ele vai vir com tudo. Ele não brinca de ser diabo, gente. Ele é diabo e pronto, final. Ele vai vir com a mesma conversa, com a mesma ladainha, nos acusando, nos ferindo. Nós sabemos que somos pó, queridos. Nós sabemos. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Mas o Senhor nos escolheu, mesmo sabendo quem nós éramos, e tem nos transformado dia a dia, de glória em glória, de vitória em vitória, para louvor do seu nome. É isso que nós temos que entender. O mais importante para Deus é que nós estamos tentando, e nós não vamos desistir. Nós não vamos parar até que nós estejamos completamente aperfeiçoados no seu amor. E Satanás sabe disso. Ele sabe desse plano. E o que ele mais quer é frustrar os planos de Deus. A gente coloca muitas vezes mais peso nas palavras de Satanás do que nas palavras de Deus. Você vem aqui na igreja toda semana, Deus fala ao teu coração, e muitas vezes na sua intimidade ali com Deus, Deus fala ao teu coração. Mas basta o Satanás falar: você é fraco, você não foi na igreja hoje. Acabou. Você esqueceu tudo que Deus falou, ministrou no teu coração a semana inteira, você só ouviu aquelas palavrinhas que ele falou. Você é fraco, você não foi na igreja hoje. Por isso que Deus fala, você tem que meditar nesse livro de dia e de noite. Não saia do foco. Se você der uma brechinha, Satanás vem e te enche a cabeça. É isso que ele quer. Nós temos uma tendência de aceitar e de conviver com aquilo que é ruim, com aquilo que é desconfortável, com aquilo que é mal. Você já viu isso? A gente se acostuma muito fácil com essas coisas. E às vezes a gente tem a preguiça mesmo de mudar disso. A palavra certa é preguiça. A gente até quer, mas vai dar muito trabalho. Nossa, mudar tudo isso que eu sou, vixi, vai dar muito trabalho. Só que se você nunca começar, você nunca vai terminar. E também nunca vai ter o resultado. Vai ficar só no pensamento. Uma hora tem que começar. E Deus tem trabalhado em nós dia após dia. Esse é o plano dele. Ao invés de nós orarmos e clamarmos a Deus para pelejar por nós, nós sentamos em frente a uma televisão ou de um computador e usamos aquilo para distrair a nossa cabeça. Porque quando a gente está com um problema muito grave, a gente não consegue resolver aquele problema, porque a gente não estudou, não planejou, não colocou num papel, não procurou saber o porquê que está acontecendo tudo aquilo, se é uma falha nossa e nós não clamamos a Deus por aquilo. Aí eu estou cansada. Quanta gente vem para mim, ai, não vou ficar uns dias aqui na igreja, eu preciso distrair minha cabeça. Chega do trabalho cansado, cheio de problema, ai, eu preciso distrair minha cabeça. Vai lá, e fica lá na internet ou no Facebook o tempo todo. Está distraindo a cabeça. E quando você está distraindo a sua cabeça, Satanás está enchendo a tua cabeça de outras coisas. É distrair a tua cabeça que você quer? Distrai a tua cabeça. Enquanto você distrai a sua cabeça, Satanás tira as coisas de você. A gente não está aqui para distrair a cabeça não, gente. Se você estiver em casa, na rua, seja o lugar que for, teu pensamento tem que estar em Deus. Aonde você andar, teu pensamento tem que estar em Deus. Se você está de holiday, você está ali orando e agradecendo a Deus. Obrigado por esse momento que eu estou com a minha família, Deus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor preparou para nós de estarmos aqui, louvando. Sua cabeça não está distraída não, querido. Você está gozando e aproveitando daquilo que Deus está te dando, mas a tua cabeça, o teu pensamento está nele. A gente não pode dar brecha para Satanás, não. Ah, eu vou te dar umas férias na igreja. Estou cansado. Tira férias. Tira. Satanás não tira. Satanás não tira férias. E Deus também não.
E a gente se dá o luxo de tirar férias. Não que Deus não queira que nós tenhamos um tempo de qualidade. Deus deseja isso. Deus quer, é saudável. Mas o nosso coração, a nossa mente tem que estar voltado para Ele, gente. Senhor, nos livra dos acidentes, Senhor. Cobre os nossos filhos, guarda a nossa casa que ficou ali. Nós temos que estar aqui ligados. Porque enquanto nós estamos celebrando, Satanás está armando alguma coisa. Nós temos que aprender, enquanto nós celebramos, nós seguramos a arma. Celebramos com uma mão e seguramos a arma com a outra. Posição. Posição. A gente sempre procura um subterfúgio para não poder encarar de frente os nossos problemas. E tem gente procurando subterfúgio aí, ó. E só está aumentando, porque Satanás adora fazer isso. É criar coisas para distrair o povo. Satanás adora. Daqui a pouco vai sair outro site aí, outra rede social, melhor que o Facebook. Não sei que eles vão inventar, mas vai ter outra coisa. Para quê? Para distrair o povo, para distrair a cabeça do povo. Satanás adora fazer isso. E tem muita gente caindo igual patinho, mergulhando no negócio e se distraindo, enquanto o nosso pensamento tinha que estar aqui. Sabe o que aqueles homens fizeram quando eles ouviram essas palavras de acusação? Seus fracos, seus judeus fracos, vocês vão conseguir terminar esse... Vocês estão achando que vocês vão conseguir terminar isso num dia? Que pretensão de vocês! Sabe o que eles foram fazer? Eles foram orar. No verso 4, aqueles homens foram orar. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Autoridade de Deus, saber quem você é dentro do reino de Deus. Satanás vem te zombar, você vai para cima dele. Aqui não, Satanás. Deus me ungiu para fazer o que eu estou fazendo, e eu sei quem eu sou dentro do reino dele. Ele me escolheu e me chamou para uma grande obra, e você não vai pedir, seu rato sujo, imundo. Deus é na minha vida. Saber quem você é. Aqueles homens não foram reclamar, não foram chorar ninguém. Senhor, Ele está fazendo comigo. Não fala que eu sou fraco. Não, gente, eles foram orar. Foram orar e apresentar a Deus. Olha, Deus, aqui, ó. Estão desprezando a gente. Que faça cair sobre ele toda a zombaria que eles estão fazendo conosco. A gente não pode ter medo de sermos audaciosos na presença do Senhor. O único lugar que Satanás pode estar na nossa vida é aqui, ó, debaixo dos nossos pés. É o único lugar que ele deve estar, debaixo dos nossos pés. Ele não pode ter outro lugar em nós. Aqueles homens entendiam isso. E o que eles fizeram depois de orar? Foram continuar reconstruindo a cidade. Não pararam não. Oraram, entregaram nas mãos de Deus e ó, vamos trabalhar, gente. Deixa isso aí que Deus vai se ver com eles. Vamos trabalhar. Eles continuaram reconstruindo a cidade. Aquelas afrontas não fizeram eles pararem. E o que aconteceu? Isso despertou ainda mais a fúria daqueles homens. É sempre assim. Quando você vence uma batalha, Satanás ainda fica com mais raiva. Aí você pode dizer, mas pastor, isso não é perigoso? Não, querido. Isso vai te levar a outro nível com Deus. Isso vai te levar a outro nível. Deus está forjando o nosso caráter. Deus está nos preparando para algo glorioso. Você quer experimentar o sobrenatural de Deus? Quer viver coisas novas, experiências novas? Então passa dessa fase. Passa dessa fase. E a outra fase vai ser mais dura? Vai. Mas o sobrenatural vai ser maior. Sempre tem algo melhor. Aleluia. E no verso 7, olha o que acontece. Quando, porém, Sanbalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Satanás fica doido quando você começa a fechar as suas brechas. Ele sabe que ele está perdendo o território, ele sabe que ele está perdendo o lugar na tua vida. Ele sabe, ele vai ficar muito furioso. Muito.
E aqueles homens começaram o quê? Fechar as brechas. Muita gente me pergunta: mas pastora, por que eu estou sofrendo tanto depois que eu decidi fazer as coisas certas? Mas por quê? Agora que eu me posicionei diante de Deus, agora comecei a vir na igreja, as coisas estão ficando pior para mim. Sabe por quê? Porque Deus está te tornando mais forte. Deus não quer que você fique no emocional. Você recebe Jesus, seu coração está ali, que delícia, primeiro amor. Mas Deus quer te tornar forte. Deus não quer que você fique baseado nisso, não. Isso é bom demais. Mas Deus quer tornar a nossa casca forte, ombros largos. É por isso que é muita afronta, é muita perseguição. Minha família inteira voltou-se contra mim. Você pode dizer isso, mas Deus está te preparando para uma grande obra. Está firmando você com base, não com conversa, base, palavra. Posso o vento que passar, você continua firme. E Deus, Ele trabalha tanto em nós, tanto, que às vezes você parece loucura tudo isso. Que loucura! E parece que as coisas viram do avesso. E Deus fala para nós: resiste ao diabo. Resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Resiste ele. Queridos, quando você levantar da sua cama, Satanás tem que temer. Tem que temer porque você venceu mais um dia. Você está pondo os pés no chão. Ele tem que estar furioso mesmo. E olhar assim: de novo ela acordou, ele levantou de novo, ele tem que trabalhar de novo. Mas ontem à noite ele estava chorando. Eu quase consegui pegar ele. Mas pela manhã, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus renovou suas forças, você saiu da cama e Deus te preparou. E você está ali de novo na luta. E Satanás: eu não consegui. Passa raiva no diabo, como diz a pastora Ana Paula. Passa raiva no diabo. Não tenha medo, não. Não tenha. Nós precisamos existir e colocar ele para correr. Satanás tem que temer. Tem que nos temer, não nós tememos a ele. No verso 7, os homens começaram a fechar as brechas e deixou o inimigo furioso. E no verso 8, eles começaram a planejar atacar a Jerusalém e causar confusão. Coisa que Satanás ama fazer: causar confusão. Ele ama trazer confusão. Não é nada daquilo que está acontecendo, mas ele provoca uma situação para que deixe as pessoas confusas. E ele começou a fazer isso dentro daquele povo. Se Satanás consegue trazer confusão à sua mente, se ele consegue deter a tua mente, ele detém você. Uma mente detida por Satanás, você não consegue fazer nada. Entrou confusão. Porém aqueles homens, mais uma vez, oraram. No verso 9, olha só a oração desses homens. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. A oração é a arma. A oração é a arma da vitória e nós estamos esquecendo disso. Sabe por que Satanás ainda triunfa sobre muitos de nós? Porque nós deixamos de orar como devíamos. Nós deixamos de orar como devíamos orar. Nós fazemos orações rápidas, orações vazias, orações para desencargo de consciência. Aquelas orações que você chega em casa e deita e fala: Senhor, obrigado por esse dia. Oração de desencargo de consciência, porque você sabe que você tem que orar, mas você fez tudo antes e deixou a oração por último. Você atendeu às suas necessidades, o que você queria, o que te dava prazer, e deixou a oração por último. Mas você não aguentou. Orações vazias. Satanás triunfa muito ainda sobre nós,
causa disso. Queridos, a oração é arma de guerra. Oração é arma de guerra. Um Deus que tem vida abundante, um Deus que tem vida abundante, Ele quer que andemos como quem vive abundantemente. Ele quer. Esse é o desejo de Deus. Satanás vai usar todas as armas que ele tem para tirar-nos da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. Nos versos 10, 11, 12, o que Satanás começa a fazer? Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças. Começou a minar as forças deles. E ainda há muito entulho, pois nós não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabá-los com o trabalho deles. Satanás minando as forças. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que serão atacados de todos os lados. Satanás minando as forças. Ele sempre vai tentar algo. Ele virá com ameaças para que você desista. Ele quer nos tirar do foco. Sabe por quê? Porque Ele sabe, se você continuar focado, se você continuar posicionado, você concluirá a obra. E você chegará ao lugar que Deus preparou para que você chegasse. Satanás sabe disso e ele vai tentar dia e noite para te tirar do foco, para fazer você desistir. Tem gente que passa o ano inteiro querendo desistir. Chega disso. Toma posição nessa noite. Passou o vento, começou a ficar mais forte. Acho que é melhor eu desistir. Acho que é melhor parar com isso. Para mesmo. Para com esses pensamentos de querer desistir. Confia no Deus que você serve. Deixa eu te lembrar uma coisa. O Deus que você serve é um Deus que ainda faz você andar por cima das águas. Você pode não ter saída. Você pode estar coberto por todos os lados. Satanás pode ter criado situações para te barrar de todos os lados. Mas Deus sempre terá uma saída. Deus sempre criará uma porta. Deus sempre trará à existência aquilo que não existe. Deus sempre fará algo sobrenatural para exaltar o nome dEle. Ele não precisa de porta. Ele não precisa de saída. Ele não precisa de nada disso, pois Ele cria. Ele cria situações. Ele cria provisões. Ele é criador. Ou você já se esqueceu que você é criatura dEle? Ele é criador. Aleluia. Nós não podemos esquecer disso. Seja qual for as artimanhas, ciladas, as estratégias de Satanás, não se deixe ser levado pelas acusações que ele nos faz. Ele acusa desde o pequeno até o maior. Ele acusa. É a tarefa dele. Mas eu não vou dar ouvido para o que ele fala. Os meus ouvidos estão atentos para ouvir a voz do meu Deus. Os meus ouvidos estão ungidos para ouvir a voz do meu Deus. E é só a voz do meu Deus que eu quero ouvir. Saia com essa convicção aqui nesta noite. O que Neemias fez? Os homens começaram a se enfraquecer. Satanás começou a tentar minar as forças dos trabalhadores. O que Neemias fez? No verso 13, nós vemos o que Neemias fez. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Posicionamento, posição. Não existe vitória sobre Satanás se não houver posicionamento da nossa parte. Nós precisamos nos posicionar. No seu trabalho, as pessoas sabem que você é um cristão. Na rua, as pessoas sabem que você é um cristão.
e ser envergonhado e ser intimidado por eles, ridicularizado por eles? Qual tem sido o seu posicionamento? Deixa eu te dizer algo com convicção. Se você não sabe quem você é dentro do reino de Deus, e se você não quer e não consegue admitir e agir como um verdadeiro cristão, você nunca terá vitória sobre Satanás. Outra coisa que Neemias fez, ele se pôs em vigilância. Vigiar, orar e vigiar. Orar e vigiar andam juntos. Proteger sua casa, sua família, fechar as brechas. Fechar as brechas, se munir com a palavra de Deus. Tem gente que só lê a Bíblia na igreja. Eu sempre falo lá em Peterburo, eu sempre, toda vez que eu vou pregar, eu leio aquele monte de versículo, igual eu estou lendo aqui hoje. Para isso. Se você não lê a Bíblia em casa, você vai ler aqui. Eu nem li. Eu leio mesmo. Tem gente que não lê a Bíblia em casa. A Bíblia é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Ela faz parte da sua armadura. Se você anda com ela, se você não se alimenta dela, você se torna uma presa fácil do inimigo. Se você não está se alimentando dessa palavra, o inimigo te pega com facilidade. Ela é tua arma, faz parte da sua armadura. Não tem como andar com a armadura incompleta. Tem que andar junto. Ela faz parte da sua armadura. Deus quer que meditemos nela de dia e de noite. Sabe aquele livro que você começou a ler, que está lá na sua casa, sabe? E que você nunca termina. Você diz que quer ser usado por Deus, mas você não passa tempo com Ele. Você vê muita gente sendo usada por Deus. Aí você vem na igreja e chora, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Me usa, Senhor. Mas você não procura intimidade com Ele. Você não lê, não busca. Não existe outra maneira de você se tornar íntimo de Deus se você não andar com Ele. Não existe. Não tem outra maneira, não tem um meio mais fácil. A tecnologia está avançada, está sim, mas Deus continua sendo o mesmo, imutável, soberano, absoluto, poderoso. E quem quiser chegar até Ele terá que dobrar os seus joelhos. As coisas podem ter facilitado, a internet pode ter facilitado a vida de muita gente, mas Deus continua o mesmo. O canal é o mesmo. E os meios de chegar até Ele continuam sendo o mesmo. Jejum, oração, palavra de Deus. Jejum, oração, palavra de Deus. Os meios continuam o mesmo. Não tem como pular, não tem como encurtar as coisas. Não, tem que ser assim. Não tem outro jeito. Nós temos tempo para trabalhar. Nós temos tempo para assistir novela. Não estou fazendo apologia à novela. Se você assiste, isso aí é de cada um. Eu não assisto. Eu sei o que eu como. E eu sei que eu sou dentro do reino de Deus. Então eu sei o que eu devo comer. Quando você decide isso, e quando você sabe, entende quem você é, você não come qualquer coisa. Você não come sujeira. Você não come porcaria. Você tem tempo para tudo. Tem tempo para o Facebook. Essa pastora é contra o Facebook. Não, gente, eu tenho. Eu gosto de usar. Mas eu sei usar. Esse é o segredo. Aí tem tempo para tudo. Ai, não tive tempo de ler aquele livro. Ai, me perdoa. Nossa, já faz tempo, né, que você me emprestou. Mas você tem tempo no Facebook. Ah, mas eu nem fico no Facebook. Deixa eu te falar uma coisa. Você já calculou quanto tempo você fica no Facebook durante a semana? Ou na internet? Ou nesses sites de celebridades? Procurando saber quem casou com quem descasou, quem tá solteiro, sei lá. Você já calculou? Eu faço um desafio mesmo pra você nessa noite. Você calcula, coloca na caneta. No final você soma. Aí você vai olhar aquilo ali. Você está desperdiçando aquele tempo, enquanto você poderia estar comendo isso aqui. Aquilo que vai te trazer vida, aquilo que vai te trazer saúde, alegria, e ainda vai te trazer unção. E nós desperdiçando o nosso tempo com sites de celebridades, querendo saber o que aconteceu na família do fulano.
Procura saber o que está acontecendo primeiro na tua casa e fecha as brechas, para depois você querer saber o que está acontecendo com os outros, viu? Procura. Deus quer fazer mudança nas nossas vidas nos dias de hoje. Ele não está brincando, não. A igreja precisa sim de posicionamento. Deus está à procura de um povo sedento, que tem fome e sede do teu reino, sede, fome de estar na presença dele. Mas nós usamos qualquer porcaria, qualquer coisa para distrair a nossa cabeça. Aí pode alguém falar aqui para mim, mas orar é bom. Ficar ali orando. Se você não entender, o propósito mas se você conseguir entender que quando você ora, existe um Deus ali do teu lado, colhendo as suas lágrimas e recolhendo as suas orações, isso se torna muito agradável. Isso se torna muito bom. E você nunca vai ver a oração como uma coisa chata. Isso vai se tornar diário. Isso vai se tornar... Você vai andar nas ruas orando, no ônibus orando. Oh Deus, nos leva, Senhor, a esse nível. Nos leva, Senhor, nos ajude. Se Ele realmente é tudo que você precisa, então é porque você não consegue ficar 5 minutos na presença dEle. Aí você vem aqui, chega e canta: Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Ele é tudo que você precisa? Mas você não está dando nem 5 minutos para Ele durante o seu dia? Será que Ele é tudo que você precisa? Aí você levanta a tua mão e fala assim: ai, Senhor, eu paro tudo para te escutar. Você para? E levanta, você nem sabe o que você está cantando. Está cantando aquilo, mas não está entendendo. Deus leva a sério tudo que a gente ora. Quem não leva a sério somos nós. Mas tudo que nós oramos e dizemos na presença dEle, Ele leva a sério. Ele leva. Mas tem muita gente não levando a sério o que ora, o que está buscando de Deus. Posicionamento. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Você sabe por quê? Que a nossa constância e o nosso destemor são um sinal para Satanás de que ele fracassará. É porque ele sabe que o único modo pelo qual ele pode vencer um crente é usando do engano e do medo. E se você não cede a isso, ele sabe que ele está sendo fracassado. Quando o diabo vê que as táticas dele não estão funcionando e ele percebe que está sendo fracassado, isso derrota ele. Eu quero finalizar nessa noite. Neemias, ele conseguiu reconstruir os muros e tampar todas as brechas. Ele não se deixou intimidar pelas tentativas de acusação, de afronta de Satanás. Ele se manteve firme, focado em Deus, buscando auxílio de Deus. E no verso 1 do capítulo 6, quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto, eu não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eu estou fazendo uma grande obra e não tenho tempo para suas conversas, Satanás. Eu fui chamado para fazer algo grande para o meu Deus, e eu não tenho tempo para saber o que você quer falar comigo. Eu não tenho tempo para suas acusações. Eu não tenho tempo para suas conversas fiadas. Eu não tenho tempo para suas afrontas. Eu só tenho tempo agora para executar
projeto e o mandado do Senhor sobre a terra. Esse é o meu foco. E eu não vou descer para falar com você. Eu não vou ficar ligando a minha televisão para ouvir você falar no meu ouvido. Eu também não vou ficar te consultando em outros sites aí para saber o que você está pensando. Não, Satanás, eu tenho foco. Eu tenho foco. Eu sei o que eu tenho que fazer. E nada vai me tirar da presença do meu Deus. Fique de pé. Nós não devemos perder o nosso tempo com as insinuações do diabo. Estamos executando uma grande obra. Nós sabemos quem somos dentro do reino de Deus. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos, com fofocas, com confusõezinhas. Eu não tenho tempo para isso. Eu estou focado. Eu sei quem eu sou, eu sei para qual eu fui chamado. Satanás está tentando me intimidar, dizendo que eu não vou conseguir, que eu sou um fraco, que eu sou um derrotado. A minha resposta para ele é a seguinte: eu não tenho tempo para ouvir o que você está falando. Eu sei quem eu sou. Hoje eu sei quem eu sou. Esses dias atrás, ele veio tentar fazer algo, trazer algo ao meu coração, por causa de uma situação mal resolvida. E ele falou para mim assim: você está vendo? Que adiantou você orar tantas madrugadas? Que adiantou você fazer tudo aquilo? Eu levantei de madrugada de novo, no mesmo dia. Eu dobrei meu joelho dentro do meu quarto e falei: Deus, se essa é a última fase do meu teste, eu vou passar. Eu vou passar, Deus. Eu vou passar sim. Se o diabo está querendo que eu murmure, que eu reclame, que eu fale mal, eu não vou falar nada, Senhor, porque o Senhor sabe muito bem o que o Senhor está fazendo. E eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu sei para o que Ele me chamou. No verso 9, estavam todos tentando intimidar-nos. Neemias começou a falar, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Neemias orou e disse: fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Nós temos que chegar nesse nível. Quando tudo estiver dando errado, quando nada corresponde àquilo pelo qual nós estamos buscando, nós não devemos perder a cabeça, começar a murmurar e reclamar. Não. Nossos olhos têm que estar em Deus. Nossa mente tem que estar focada nele. E você dobrar os seus joelhos e: Senhor, fortalece as minhas mãos, porque eu preciso concluir esse trabalho. Senhor, fortalece as minhas mãos, porque eu preciso terminar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Não é hora de parar, não é hora de desistir. E eu não vou me deter às afrontas do diabo. Eu não vou me deter àquilo que ele está querendo causar dentro do meu espírito. Eu não vou, Senhor. E eu te peço nessa noite: fortalece as minhas mãos, ó Deus. Não é hora de parar. Mesmo sem entender, confie no Senhor. No amor não há medo, porque o perfeito amor, ele expulsa o medo. O medo castiga, o medo oprime, mas o amor do Senhor, ele nos constrange. Se você ainda tem medo de se opor contra as armadilhas de Satanás, contra as acusações de Satanás, é porque você ainda não está conseguindo ser aperfeiçoado no amor de Deus. Aleluia. Deus quer fortalecer um monte de pessoas aqui nessa noite. Não é hora de voltar. Não é hora de comprar passagem e ir embora. Não chegou a hora. Você vai terminar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você terminar. Não é hora. Não é hora de abandonar o barco. Não é hora. Deus tem muita coisa ainda para fazer. Ele está apenas te treinando. Ele está apenas forjando o teu caráter. Ele está te aperfeiçoando no amor dele. Sabe por quê? Porque vai vir mais coisas. Vão vir coisas fortes. Vão vir coisas grandes. E você terá que ter estrutura. Você vai
vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória, mas não saia da sua posição. Não saia do lugar que Deus te colocou. Mas está difícil, pastor. Está difícil. É de todos os lados. Os ataques são de todos os lados. Cada dia eu recebo uma crítica diferente. Cada dia uma acusação diferente. Isso vai te fazer crescer. Ore ao Senhor e peça para Ele sondar o teu coração. É o que eu peço todos os dias. Senhor, vê se há em mim algo mal, alguma coisa que te ofende, Deus. Porque eu não vou abandonar, Senhor, eu não vou desistir. Mas tem alguma coisa que eu preciso consertar ainda, para que a tua obra seja plenamente estabelecida sobre mim. Eu estou aqui, Senhor, para fazer. Você está disposto? Eu te convido nessa noite. Meu tempo já terminou. Mas se você deseja uma oração, venha correndo, venha rápido. Eu quero orar por você, para que Deus fortaleça as suas mãos. Você pare de olhar para trás. Pare de querer desistir no primeiro vento que aparece, na primeira adversidade, na primeira tribulação. Deus quer colocar firmeza nos teus pés. Deus quer colocar firmeza nos teus pés. Posicionamento. Posicionamento. Pare de olhar para a direita, para a esquerda. Para de se basear no que as pessoas falam. Se baseie no que Deus diz ao teu respeito. É isso que importa. Isso que importa. Analise o que Deus está dizendo ao teu respeito. Se Ele está dizendo algo que é para você mudar, então mude. Se Ele está dizendo que é para permanecer, permaneça. Se Ele está dizendo que é para você fazer alguma coisa, tomar uma atitude, tome nessa noite. Mas o que importa é o que Ele está dizendo. O que importa é o que Ele quer fazer sobre você. Pare de ficar pegando relatório no meio do caminho. Você já sabe o planejamento. Então vai direto ao ponto. Execute aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Abra as suas mãos. Eu quero orar por você. Igreja, estende as mãos para cá. Deus Todo-Poderoso, Senhor, aqui são os seus filhos, Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada um que eles têm enfrentado. O Senhor sabe, Senhor Jesus, as dificuldades que eles estão enfrentando após dia. Senhor, as afrontas são muitas, as acusações são grandes. As críticas, Senhor, estão vindo para tentar derrubar, para trazer morte. Mas o Senhor estabelece vida nessa noite. O Senhor estabelece vida. E o Senhor chama nessa noite a existência aquilo que não existe. Deus, fortalece as mãos dos teus filhos. Fortalece as mãos deles para uma grande obra. Senhor, que os teus planos sejam plenamente estabelecidos sobre eles. Que eles recebam uma unção nova nessa noite. Que eles recebam um renovo do teu Espírito Santo. Que eles recebam armas, ferramentas novas. Estratégia, Deus, traz estratégia. Revelação da tua palavra. Senhor, que eles venham entender que com uma mão nós trabalhamos, com a outra nós guerreamos. Uma mão nós trabalhamos, a outra nós guerreamos. Nós estamos o tempo todo. É possível fazer isso, Deus. O Senhor nos ensina a vigiar, orar, trabalhar, armados, lutando. Senhor, capacita, reveste a cada um nessa noite. Pelo poder da tua palavra, cumpra o teu querer. Senhor, a tua palavra ela não volta vazia, mas antes, Senhor Jesus, ela faz aquilo que ela foi separada para fazer. Ela terá poder nessa noite de executar o plano que o Senhor tem estabelecido sobre as nossas vidas. Recebe renovo do Espírito Santo. Recebe de Deus essa noite. Recebe unção nova. Recebe o poder de Deus. Recebe graça de Deus. Recebe
essa noite, Ele nunca será o segundo na tua vida se Ele não for o primeiro. Ele quer ser o primeiro em tudo. Faça diferente.